Então, Fábio, essa prisão, ela precisa ser discutida e até conhecidos os motivos, tá? Primeiro, é uma prisão temporária, tá? Segundo, independentemente do mérito, e a gente pode aqui discutir o mérito, o que a gente tem aqui é só a palavra de colaboradores, tá? A gente não tem nenhum dado de corroboração, nada que aponte para qualquer participação do Baldi nesses fatos, mas ainda que nós dessemos alguma credibilidade à palavra do colaborador, fato que a própria lei diz que não pode acontecer, ou seja, a lei diz que a palavra do colaborador é um meio de obtenção de prova, ela não é prova. Mas ainda que nós dessemos alguma credibilidade, o próprio juiz diz que esses fatos aconteceram em 2017 e em 2018. Portanto, eles não são contemporâneos. De forma que nada justifica uma agressão, uma violência, de uma prisão, de uma exposição pública de uma pessoa, por um fato que não aconteceu, mas se tivesse acontecido, teria acontecido há 2 anos. Então é hora da gente rever esse tipo de conduta. Eu acho que é hora da gente pontuar que prisão é algo muito grave, é uma intervenção das mais violentas do Estado nos direitos da pessoa. Então a prisão, ela acontece quando o sujeito está ameaçando testemunha, destruindo prova, se organizando para fugir, enfim, tudo isso contemporâneo à própria prisão, né? Então, no caso, quando você não tem nada disso, a prisão é uma medida que absolutamente é incabível. Então, aqui, além de não haver prova desse assédio, tá, você tem a mera palavra do colaborador e muitas vezes o colaborador fala coisas com o intuito de obter mais benefícios, de obter mais prêmios, justamente por isso que a lei diz que ou ele traz provas efetivas do que ele está dizendo, ou aquilo não tem validade nenhuma, não tem a possibilidade de legitimar nenhum ato, muito menos a prisão de uma pessoa. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. A gente sabe que você é um ótimo advogado, comprometido com causas sociais e tudo mais, então não vai nenhuma condenação na pergunta. Mas é o seguinte, você conseguiu que o Gilmar Mendes soltasse seu cliente. Por que não é todo advogado que consegue? Por que o advogado, por exemplo, da Defensoria Pública nunca consegue chegar lá, Pierpaolo? Veja, Fabi, essa é uma boa pergunta e eu acho isso importante. A Defensoria Pública, ela tem chegado no Supremo Tribunal Federal, tá? Ela tinha pouca estrutura no passado, mas o que a gente vê é que a Defensoria Pública, ela tem conseguido chegar no Supremo Tribunal Federal e levado até lá causas bastante importantes, como, por exemplo, a questão de habeas corpus e liberação de mães com crianças pequenas, por exemplo, com a determinação de liberação de pessoas e algumas pessoas com Covid. Nesse caso em específico, ele tem uma peculiaridade, Fábio, que é o seguinte, era uma prisão temporária que foi decretada sem fundamento de prisão temporária, e o ministro Gilmar Mendes já tinha decidido no passado, aliás, Gilmar não, o Supremo tinha decidido no passado, que é inconstitucional a chamada condução coercitiva, ou seja, você não pode prender uma pessoa para que ela preste declarações. A gente conseguiu demonstrar, nesse caso, que essa prisão temporária decretada pelo juiz Bretas, na verdade, era uma condução coercitiva, travestida de prisão temporária. Então, o que a gente mostrou para o Supremo foi que aquela decisão do Supremo estava sendo descumprida. E o Supremo, então, ele garantiu a sua autoridade e reafirmou a decisão dele. Isso eu posso fazer e qualquer outro advogado tem essa via da reclamação. A reclamação é um instrumento que está à disposição de todos os advogados e a Defensoria Pública tem utilizado, sim, a reclamação em diversas oportunidades. A Defensoria tem feito um trabalho de qualidade e tem conseguido resultados importantes também. Muito bom. Posso só fazer um comentário a partir disso? Que o Fábio perguntou, claro, e o doutor falou, a Defensoria, na verdade, ela está passando por um momento bastante crítico com esse da pandemia. A Gabriela Lota, inclusive, também, se eu não me engano, já esteve aqui semanas atrás com aquela pesquisa sobre os presídios, fez uma pesquisa sobre a qualidade de vida dos defensores nessa pandemia. Assim, não é a qualidade de vida deles, né, especificamente indivíduo, mas do trabalho. Com pouco auxílio, assim, mais de 90% disse estar encontrando muitas dificuldades, falta aceleração nos processos, devido justamente às coisas da pandemia, a falta de, às vezes, até equipamentos. Então, está difícil para eles. Era só isso que eu queria comentar. O doutor Pierpaolo, o senhor entende, eu sei que não é
não é obrigatoriamente a sua área jurídica, mas o senhor entende que essa operação em cima do secretário Baldi, por ser um secretário do governador Dória, ela traz um componente político de tentativa de reaglutinação ou de reafirmação da Lava Jato? Veja, é difícil a gente ainda fazer a leitura nesse momento, Weller, mas eu acho que esse ponto é um ponto importante, eu acho que ele tem que ser levado em consideração em todas as análises, mas em especial porque, na verdade, essa prisão, afora da falta de contemporaneidade, a falta dos requisitos, ela se deu contra um secretário de Estado que tem prerrogativa de foro. Embora o Supremo tenha decidido que a prerrogativa de foro, ela só vale para atos praticados no exercício da função, em primeiro lugar, ela só decidiu isso para deputados federais e senadores. E, em segundo lugar, o Supremo deixou muito claro que qualquer medida cautelar, por exemplo, de busca e apreensão, ela precisa passar pelo crivo do tribunal. E, em terceiro lugar, nesse caso, o relato do Ministério Público, ele fala em caixa 2, de forma que a competência seria da Justiça Eleitoral. Então, essa decisão por esse juízo, ela foi tomada por um juiz, no meu modo de ver, absolutamente incompetente. Se a decisão for política ou não, eu acho que é uma questão que a gente precisa analisar com um pouco de mais cuidado, e não cabe a mim aqui, como advogado, fazer essa análise. Agora, eu tenho certeza que essa decisão foi tomada por um juiz que não tinha atribuições, que não tinha competência para tomar essa decisão.